Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos para mais uma aula de Educação Física com conteúdo esportes, onde nós vamos estudar aqui a classificação dos esportes. Então, para vocês, antes disso, o que seria esporte? Gente, esporte refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, práticas esportivas, tá bom? Por que vinculada a federações e confederações? Porque eles vão colocar as normas, as regras de cada esporte. Então, esporte, pelo dicionário, traz um conceito de uma prática metódica, uma prática organizada, que tem normas, né? Que seja individual ou coletiva, de jogo de qualquer atividade que demanda exercício físico e de destreza, a fim de recreação, manutenção do condicionamento corporal, da saúde, competição e etc. Então, vamos ver agora a questão da classificação dos esportes, que são montadas, essa classificação aqui, elas são montadas a partir de critérios, de basicamente 2 critérios, e são esses: se existe ou não relação com o companheiro, ou se existe ou não interação direta com o adversário. Bom, e com base nessas 2 classificações aqui, nós vamos com base nesses 2 critérios, nós vamos classificar os esportes como individuais ou coletivos, tá bom? Então vamos para a classificação. A classificação dos esportes, como eu falei, né, anteriormente, ela é individual ou coletivo, né? E dentro dessas classificações existem categorias. E essas categorias nós vamos mostrar aqui com relação à cooperação e oposição. Quando eu falo de cooperação e oposição, eu trago os esportes individuais em que não há interação com o oponente. O que seria isso? Que o atleta ele vai competir sozinho, tá? Ele não vai depender de outro, vai depender dele mesmo quando ele está praticando. Então, ele vai fazer a sua prática motora sozinho, não depende de outro. A ginástica, exemplo. Aqui o atletismo, o salto em distância. Também nós temos os esportes individuais em que há interação com o oponente. O que seria isso? O atleta aqui ele vai enfrentar diretamente um oponente, um adversário. Bom? Individual, não participa a colaboração de companheiro. Exemplo aqui do judô, do tênis, né? Aí no caso, se for tênis em dupla, né, aí vai para os esportes coletivos que eu vou explicar aqui agora. Mas individual, então, são esportes individuais. Vamos para os esportes coletivos, né, que não há interação com o oponente. Aqui é o exemplo da ginástica rítmica. Então, são esportes, né, são atividades motoras que precisam da colaboração de 2 ou mais atletas, tá bom? Então, assim, não há interação com o oponente porque vai um grupo, faz a sua atividade motora, né, a sua prática motora, acaba e depois vem outro grupo, tá bom? Por isso que não há interação. Nado sincronizado, a canoagem. Ah, professor, mas aqui, ó, a canoagem tem mais de um grupo, mas eles não estão com interação. Porque, gente, aqui, essas baterias, elas são feitas por tempo. Então, eles vão contar o tempo de cada atleta. Então, quem fez o tempo menor é que consegue se classificar. Eles colocam mais de um grupo por bateria para a logística ficar mais rápida, mas não há interação, tá bom? E nós temos os esportes coletivos em que há interação com o oponente, né? E quais os atletas eles precisam da colaboração do companheiro, da ajuda do companheiro. Exemplo disso é o futebol, né? A gente tem de entender que nos esportes coletivos
se um time perde, não é por causa de um atleta, né? Porque se um ganha, todo mundo ganha. Se um perde, todo mundo perde também. É um conjunto. O vôlei, o basquete, o handebol são exemplos dos esportes coletivos. Aqui uma breve tabela para vocês dar uma olhada, com calma depois, diferenciando coletivo, individual, com interação e sem interação. Aí nós vamos ver a classificação dos esportes aqui, referente com as funções características do ambiente físico onde se realiza a prática esportiva. E o que seria isso, né? Isso aqui é como a forma do ambiente físico pode afetar a prática motora do atleta, ou como pode afetar a prática do esporte, tá? É o local onde vai ser feita a prática esportiva, tá bom? Aí nós temos aqui os esportes sem estabilidade ambiental. O que seria isso? O que acontece? É quando o atleta ele não tem controle no ambiente. Exemplo disso são as corridas de aventura, onde o atleta ele recebe um mapa de orientação e vai percorrer a distância que colocaram aí para eles. Só que eles não têm controle, porque é no ar livre. Eles não têm controle do que vai acontecer, né, com o ambiente físico. Se vai chover, se vai fazer calor. Então, é ambiente sem estabilidade ambiental. Tá? Temos aqui também, ó, não tem controle do vento, né? O vento pode estar fraco, pode estar forte e não vai ter controle. Nós temos os esportes com estabilidade ambiental. O que seria isso? É quando se consegue controlar o ambiente físico. São geralmente feitos em ginásios, né? Porque assim, pode estar chovendo, mas dentro do ginásio não está, né? Então assim, a chuva não vai interferir o jogo. O exemplo de basquete. Pode estar chovendo lá de fora, mas na quadra não vai estar porque é coberto. Tá bom? Então se controla o ambiente. O exemplo disso é a natação também. Porque está na piscina, né? Natação em piscina. Se fosse a natação em mar aberto, aí seria sem estabilidade ambiental, porque não tem como controlar o mar, as correntezas. Mas aqui em piscina é controlável. Né? Basquete, como eu falei, também. Aqui é a tabela para vocês observarem depois. Bom, então vamos ver a classificação aqui dos esportes em função da lógica da comparação de desempenho e princípios táticos. Né? Essa função aqui, gente, ela vai procurar, essa função lógica, ela vai procurar critérios para as categorias dos esportes. Tá bom? Esses critérios são apresentados nas seguintes formas. Esportes de marca, que são aqueles os quais o resultado da ação motora, né, é comparado com o registro de tempo, de distância ou peso. Bom, exemplo aí do atletismo, né? A corrida com tempo, corrida de fundo de 100 metros. Então, assim, é por tempo. Quem faz o tempo menor é que consegue a classificação. Aí nós temos também o lançamento de martelo no atletismo. Então, a distância. Quem consegue lançar com a maior distância é que ganha. Bom? Os esportes estéticos. O que seria isso? São aqueles esportes com que o movimento segue um padrão técnico. Exemplo disso é a ginástica. Eles têm movimentos específicos, né, que tem que fazer, que são obrigatórios. Então, cada movimento que o ginasta faz segue um padrão. Né? Existe uma forma de fazer. Não pode fazer de qualquer jeito, senão ele perde ponto. E nós temos esportes de precisão, que, resumindo, são aqueles esportes que precisam atingir um alvo. Né? Tem um alvo específico. Golfe, arco e flecha, tem um alvo específico. Bom, nós temos aqui uma atividade de casa, e são 6 questões, vocês leiam direitinho, respondam. A 6ª questão, vocês vão aqui, ó, colocar exemplos de esportes de marca, esportes estéticos e esporte de precisão. Eu não disse muito exemplo,
porque vocês têm de pensar um pouquinho e ver aqui, tá? Vocês colocam 3 a 5 esportes em cada, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.